Olá, princesas! Tudo bom? O nosso vídeo de hoje tem o seguinte tema: como ter mais fé. É comum muitas vezes, em muitos momentos da vida, a gente se sentir fraca, se sentir sem esperança, sem força, até mesmo para orar, para ler a Bíblia, e você fica, poxa, eu tô com uma situação nova, uma situação diferente, mas parece que me falta fé, Kel, para lutar, para orar, para buscar por aquilo. Então, afinal, como ter mais fé? É isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso vídeo. Todo mundo conhece aquele famoso versículo que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só que ouvir é o que está acontecendo aqui agora, vocês estão me ouvindo enquanto eu falo, mas eu quero ir mais além, mais fundo nisso. Esse ouvir quer dizer o quê? Entender a palavra de Deus. Só ouvir não adianta. Tem pessoas que cresceram na igreja a vida inteira e não tem uma fé genuína, não tem uma fé verdadeira, porque só ouviu, mas não entendeu. Então a fé vem quando você tem um verdadeiro entendimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, de quem Deus é, do poder que Deus tem, que Jesus tem. Quando você tem entendimento do que está escrito de verdade aqui na Bíblia, é impossível você não ter fé. E nós vamos falar de uma pessoinha hoje da Bíblia, que é o centurião de Cafarnaum. A história dele é contada em Mateus 8, de 5 a 13, e em Lucas 7, versículo 1 a 10. Esse centurião, se você não lembra da história, ele chega a Jesus e pede para curar o servo dele, que estava muito doente, quase morrendo. E Jesus vai com ele para curar esse servo, só que ele fala: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, só diga uma palavra que ele será curado, porque eu sou um homem de autoridade, eu tenho homens ao meu comando. Quando eu falo para um vai, ele vai. Quando eu falo para outro vem, ele vem. Então diga só uma palavra que eu creio que meu servo será curado. E Jesus ficou impressionadíssimo com isso e falou: nunca vi uma fé assim em Israel. E aí Jesus vai e fala: pode ir para casa, ele vai estar curado. O servo foi totalmente curado. E indo mais a fundo na história desse homem, a gente observa que ele era um homem bom. Ele era um romano, não era judeu, como falei para vocês, era um centurião, ou seja, fazia parte do exército romano, o que poderia ser uma coisa ruim, fazer ele tratar as pessoas de uma forma pior, os judeus de uma forma pior, mas não, muito pelo contrário. Ele era uma pessoa bondosa. Por quê? Quantas pessoas vocês não veem aí ricos, ou assim, durante toda a história, em filmes, qualquer lugar que você veja, que um chefe trata o servo, o empregado de qualquer jeito? Ele não, ele se importava tanto com o servo dele, a ponto de ir a Jesus para poder pedir ajuda. Então ele era uma pessoa bondosa com o próprio servo e com os judeus também, porque lá em Lucas 7 acontece o seguinte, vou explicar para vocês. Parece até que é um erro da Bíblia. Por quê? Em Mateus capítulo 8, versículo 5, começa a história: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Então aqui em Mateus disse que o centurião foi falar com Jesus, como eu contei a história para vocês. Mas em Lucas diz o seguinte, prestem atenção: enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar a seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Aqui em Lucas não fala que o centurião foi até Jesus, fala que os anciãos, representando o centurião, foram até Jesus. E vocês observaram o que eles falaram? Eu achei até bonito o jeito que eles falaram, porque ele ama a nossa nação e edificou a sinagoga. Então ele era bondoso, não só com o servo, mas com os judeus. Eu achei lindo esse ama a nossa nação, como foi colocado aqui. E você fica assim: ué, Kel, então a Bíblia errou? Será que Lucas ou Mateus erraram? Como é que foi isso? Porque um fala que o centurião foi e o outro fala que os anciãos foram em nome do centurião. Só que nenhum dos dois está errado. Por quê? Eu tenho um vídeo aqui no canal que é explicando os evangelhos, vou colocar aqui para você ver depois. Nele eu explico a diferença entre cada evangelho. O evangelho de Mateus foi escrito para judeus. E para os judeus, quando você manda uma pessoa representando a outra, é como se aquela pessoa estivesse ali e ponto. Por exemplo, eu sou Raquel, a marido é Rodrigo. Eu peço para o Rodrigo me representar em algum lugar. Para os judeus, é como se a Raquel estivesse ali. A Raquel falou com fulano. Não sou eu pessoalmente, é o Rodrigo. Mas para eles é a Raquel. Por isso que no livro de Mateus, Mateus escreveu dessa forma, como se o centurião
tivesse ido. Então não está errado. Já Lucas era médico, mais estudioso, e o evangelho de Lucas não era para judeus. Então ele explicou exatamente como aconteceu. E mais um detalhe que eu achei bacana que aparece aqui em Lucas está aqui, ó. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião alguns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Ele não se achava digno nem de falar com Jesus. Então, ele era humilde, ele reconhecia os seus erros, os seus pecados. Por exemplo, os romanos, adoravam outros deuses. Então, ele reconhecia a vida que ele teve, os erros dele, a ponto de falar assim: eu não sou digno que o Senhor entre aqui, mas eu creio em ti. E o principal nesse centurião foi que ele teve o entendimento. Por isso que o entendimento sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra, você tem que querer. Tem gente que está há anos na igreja e ainda não teve esse entendimento. Ele entendeu que, assim como ele era uma autoridade com os soldados, Jesus era uma autoridade no mundo espiritual. Jesus tinha um poder, ele era o líder do mundo espiritual. Esse centurião entendeu isso. E assim como ele falava para os soldados: vai lá, vem aqui, e eles obedeciam, Jesus, como sendo o líder do mundo espiritual, podia falar: está curado, e foi. Pronto, não precisa estar fisicamente lá para colocar a mão. Ele era líder do mundo espiritual, não importasse onde ele estivesse. Ele podia estar aqui no Brasil e o servo lá, se ele falasse aqui, seria curado lá, porque o mundo espiritual é um só no mundo inteiro. Tem gente muito simples, às vezes não sabe nem ler, mas quer Deus, quer entender a Deus, quer buscar de Deus. E quando a pessoa quer, minha filha, Deus se abre, Deus se mostra, Deus se entrega a você. Porque o que ele mais quer é que você busque ele. Então, o centurião teve o entendimento. Quando você entende quem Jesus é, o tamanho dele, o poder dele, a obra que ele tem na sua vida, a fé é natural. E quanto mais você entende, mais fé você tem. Quanto mais você vê o tamanho de Deus, o que ele pode fazer, quem ele é, minha filha, a sua fé fica cada vez maior. Então, como ter mais fé? Buscando a cada dia mais, ter mais entendimento sobre Deus, tá bom? Beijo no coração, curtam, se inscrevam, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau!